Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1070. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Grêmio e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Atlético Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Segundo jogo, Flamengo e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o América Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Terceiro jogo, Palmeiras e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Fortaleza como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Quarto jogo, Pouso Alegre e Aparecidense pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Pouso Alegre como mandante, a equipe teve um empate e 4 derrotas. Já o Aparecidense como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Quinto jogo, Criciúma e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Novo Horizontino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo, Bahia e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia como mandante, a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Corinthians como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sétimo jogo, Cuiabá e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Oitavo jogo, Guarani e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Atlético Goianense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Nono jogo, Juventude e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Ceará como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Décimo jogo, Cruzeiro e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Goiás como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 11º jogo, Bragantino e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Internacional como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. 12º jogo, Santos e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos como mandante, a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Botafogo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. 13º jogo, Vasco e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco como mandante, a equipe teve uma vitória e 4 derrotas.
Já o Atlético Paranaense como visitante, nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. 14º jogo Paysandu e CSA pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o CSA como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.